Se Eu Fosse o Diabo, escrito por George Harold e publicado no jornal Mensageiro da Paz na segunda quinzena de julho de 1950. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Se eu fosse o diabo, faria fundar escolas, hospitais e organizar lugares para crianças e indigentes. Levantaria igrejas, pois, a fim de que a religião seja inofensiva e inócua, nada melhor do que encerrá-la nos templos. Aumentaria o luxo e multiplicaria as comodidades. Multiplicaria a riqueza e propiciaria aos homens uma distribuição equitativa. É conveniente que todos possuam abundância de tudo. A alma bem alimentada adormece e não se preocupa com os problemas das relações humanas. Ensinaria os homens a pensar muito no céu, mas só pensar, e a ocupar-se em primeiro lugar com a salvação de suas almas, sem que fizessem qualquer esforço para consegui-la. Aconselhá-lo-ias a serem sóbrios, honrados, laboriosos e ambiciosos, a seguir havendo logrado tudo isto, e quando o mundo parecesse convertido em um paraíso terreno, despertaria nos homens uma sede insaciável de luxo, de ostentação e de predomínio econômico. Obrigá-los-ia a reclamarem constantemente para sua raça, nação ou credo o primeiro lugar em tudo, menos na prática da boa vontade. Inculcaria nos homens o ideal da segurança antes de tudo e faria que a buscassem exclusivamente, construindo poderosas armadas e mobilizando formidáveis exércitos. Enganá-los-ia, fazendo-os ver que a melhor garantia contra as guerras são os armamentos e a preparação para a guerra. Criaria assim uma casta militar interessada pecuniariamente em sua perpetuação. A seu lado, sempre pronto para aplaudir tudo o que o grupo militar fizesse, estariam os fabricantes de armamentos, os demais negociantes e os aproveitadores que sempre tiram vantagem de uma guerra e que estão sempre atentos para semear suspeitas, receios e ódios entre os povos e raças. Trataria de apoderar-me da imprensa. É ela uma arma poderosíssima para dominar a opinião. Não haveria meio mais fácil de plasmar os ideais do povo a meu gosto que por meio de uma imprensa cuja falta de caráter moral a haja convertido em órgão da mentira. Nessa imprensa faria publicar notícias tendenciosas e todo o caudal de falsidades que é necessário para fomentar o temor e ódios internacionais. Daria aos leitores somente informações que lhes fossem favoráveis e agradáveis e desfavoráveis, desagradáveis e desprestigiadoras para outros povos. Nas escolas, faria ensinar a história de modo a que se considerasse somente as ações militares como fatos marcantes da pátria e que se chegasse a crer que os heróis nacionais têm sido apenas generais e soldados. Cuidaria de que em cada nação se implantasse o serviço militar obrigatório e muito me ocuparia para que se considerasse bom patriota aquele que entregasse sua consciência aos poderes públicos. Ensinaria o público a considerar os pacifistas como elementos pusilânimes e covardes, como traidores da pátria, ou melhor, como agentes do comunismo. Seria importante também conseguir que se considerasse a Jesus como um doce visionário sonhador, cujos ideais são impraticáveis em um mundo como o nosso. Do contrário, podiam mudar os tempos e seria de temer que os homens não continuassem a tolice de odiar-se e de matar-se. Não gostaria que chegassem a compreender que há um interesse, uma ganância superiores na paz e na fraternidade, e para matar um nobre ideal, nada melhor que uma avalanche de frases adocicadas e anódimas. No que respeita à fraternidade, trataria que todos dissessem: serei fraterno quando os demais começarem a sê-lo.
Sobretudo, me esforçaria em conservar a inteligência da massa do povo em um nível baixo. Este seria então mais dócil, mais manejável e mais propenso a responder a seus impulsos cegos. Para este fim, seria importante cuidar de que as escolas e universidades fossem instituições onde se faria de tudo, menos ensinar a juventude a observar, discorrer e raciocinar, a falar e a pensar. Faria as nações se recordarem constantemente das suas derrotas, dos reveses que haviam sofrido em sua história, por mais remotas que fossem, e fomentaria a ideia da revanche e da vingança. E ao recordar-lhes os seus feitos concernentes ao conceito de honra nacional, lhes faria olvidar toda a agonia e a sangrenta crueldade das guerras passadas. Então, havendo logrado tudo isto, atiraria uma chispa de fogo no pavio internacional e gozaria ao ver estender-se a conflagração. Obrigaria todas as nações a participarem da guerra sob pretexto de segurança nacional e para defender a honra da pátria, matando os outros. Persuadiria as nações a abandonar os caducos e moderados métodos de guerra e recomendaria que atacassem as populações civis indefesas com germes, pestilências e gases tóxicos, a fim de terminar mais rapidamente a luta e ganhar uma vitória mais decisiva. Soltaria logo todas as paixões humanas, tão cedo houvessem sido quebradas todas as leis de Deus e dos homens. Conseguiria que os ministros de todas as religiões dessem a sua bênção aos regimentos e bandeiras e que as igrejas apoiassem entusiasticamente a guerra para acabar com a guerra. E o meu triunfo mais diabólico seria conseguir que as mães enviassem seus filhos aos campos de batalha com ordem de que morressem por Deus e a pátria, sem saber, pobres mães, que a guerra põe em perigo a civilização, que ameaça exterminar a humanidade e que sempre desbarata a obra de Deus. Então cruzaria os meus braços e riria diabolicamente da obra do meu gênio satânico, pois seria eu o rei de uma terra que havia convertido em inferno. Que vos parece? Poderíamos imaginar um diabo mais sagaz e astuto que este, que se nos revela neste programa de ação que acabo de bosquejar? Ao ler para um amigo o que antecede, ele exclamou: "Como pintaste bem a todos que te ouvimos nesta noite." Assustei-me com o comentário. Não me havia ocorrido que alguém poderia pensar que eu tivesse a intenção de apresentar um retrato do homem moderno e da obra que se está consumando. George Howard. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.